Olá, seu informativo Extremo Web TV está de volta. Bem-vindo, que bom que você continua com a gente. Uma programação variada, notícias variadas, para você ficar bem informadinho. E não esqueça, reprise do nosso noticiário todos os dias, meio-dia. 18 horas é o programa. Meio-dia do dia seguinte, a reprise. O novo ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, defendeu-se ontem, quinta-feira, de denúncias sobre supostas irregularidades em sua administração na época em que era secretário de Agricultura da Paraíba. Ele afirmou que a presidente Dilma Rousseff não o questionou a respeito do processo a que teve de responder no Tribunal Regional Federal da Paraíba. Para Ribeiro, o assunto está vencido. Este assunto já está vencido, já estava julgado pelo próprio TSU, pelo TRF, então é um assunto vencido e recorrente que os próprios canais da Justiça já haviam se manifestado, disse. O novo ministro disse também que tomará posse na próxima segunda-feira, dia 6. Ribeiro foi recebido por Dilma na tarde desta quinta-feira no Palácio do Planalto, ao lado do senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, logo após a divulgação de que foi escolhido para suceder Mário Negromonte. O novo ministro respondeu ainda no Tribunal Regional Federal da Paraíba a processo impetrado pelo Ministério Público Federal por suspeita de improbidade administrativa na época em que era secretário de Agricultura. Segundo a ação, que teve julgamento favorável ao deputado, ainda cabe recurso. Foram encontradas supostas irregularidades em dispensa de licitação em convênio da Secretaria com o governo federal. Também foram identificadas aquisições de equipamentos com verba originalmente destinada ao combate da febre aftosa, prevista no mesmo contrato. Aguinaldo alegou ainda ter nascido no ano de 1969 ao comentar suposto assassinato cometido pelo seu avô, o ex-deputado Aguinaldo Veloso Borges, cometido em 1962. A informação foi publicada em jornais daquela época e nesta quinta-feira também. Borges é apontado em 2 livros lançados pelo governo federal como mandante do assassinato de João Pedro Teixeira, fundador da Liga Camponesa de Sapé. Eu nasci em 69, disse Ribeiro, ao ser questionado por jornalistas sobre o crime supostamente cometido pelo avô. Questionado se correrá o risco de ser atingido por fogo amigo dentro do seu próprio partido, o PP, Ribeiro foi vago e limitou-se a dizer que está preocupado em trabalhar. A melhor resposta a partir de agora é trabalhar. Ribeiro disse que defende a unidade como princípio elementar do partido e negou que haja mal-estar dentro do PP com sua indicação. Nós sempre buscamos a unidade todo o tempo e acredito que foi isso também que possibilitou que nós tenhamos agora esse caminho da unidade, afirmou. Aguinaldo Ribeiro disse que assumir o Ministério das Cidades é um grande desafio. A presidente Dilma Rousseff teria pedido a ele resultados efetivos, em especial na relação da Caixa Econômica Federal junto ao programa Minha Casa Minha Vida, o principal programa administrado pela pasta. Ela, presidente da República, Dilma Rousseff, pediu que nós corrêssemos para vencer alguns entraves, afirmou. Ribeiro afirmou ainda que passará o final de semana se inteirando das principais questões do Ministério e que espera vencer as dificuldades nas áreas de habitação, saneamento ambiental, reordenamento urbano, desastres naturais e trânsito. A partir da próxima semana, ele também espera começar a montar sua equipe, afirmou Ribeiro. Colaboração do portal G1. A presidente Dilma Rousseff pediu ontem, quinta-feira, por meio de mensagem enviada ao Congresso, apoio para a aprovação da reforma política em 2012. Continuaremos trabalhando em conjunto com esta casa para, através do debate democrático, avançar na reforma política, afirmou a presidente. Entendemos que são necessárias mudanças que fortaleçam o sentido programático dos partidos brasileiros e aperfeiçoem as instituições, permitindo maior transparência ao conjunto da atividade pública, completou. A mensagem foi levada ao Congresso pela ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e lida pelo primeiro secretário da mesa do Congresso, deputado Eduardo Gomes, do PSDB do Tocantins, durante a primeira sessão conjunta de 2012, que marcou o recomeço oficial das atividades na Câmara dos Deputados e do Senado após 41 dias de recesso. Dilma ainda agradeceu aos parlamentares por trabalhar com o governo de forma crítica, independente, acima das divisões partidárias e por ter aprovado em 2011 o Brasil Maior, a desvinculação das receitas da União, DRU, a política de valorização do salário mínimo, a Comissão da Verdade e a Lei de Acesso a Informações Públicas.
Na mensagem, Dilma ainda fez um resumo das principais ações do governo em 2011. Ela reafirmou o compromisso com a erradicação da miséria e disse que os resultados obtidos pelo programa Brasil Sem Miséria mostram que estamos no caminho certo. O programa de combate ao crack terá atenção especial em 2012, segundo a presidente Dilma Rousseff, com uma rede integrada de serviços para atender os dependentes químicos. A presidente afirmou também na mensagem que o Brasil cresceu em meio a um cenário internacional adverso e conseguiu gerar empregos. Segundo ela, os resultados positivos no campo econômico são o resultado de um novo modelo de desenvolvimento centrado no mercado interno. De acordo com a presidenta, a melhoria da nota do Brasil pelas maiores agências de classificação de risco mostra o reconhecimento à solidez do Brasil. A economia brasileira apresenta fundamentos sólidos. Para manter o crescimento em 2012, Dilma afirmou que não faltarão recursos para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida 2 e o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Na mensagem, a presidente informa que 125 bilhões e 700 milhões serão destinados ao Minha Casa Minha Vida 2. Dilma afirmou também que, em 2012, o governo continuará a defender a indústria nacional de práticas concorrenciais desleais que podem colocar em risco o emprego e o crescimento do país. Sobre os preparativos para o Mundial de 2014, Dilma afirma que, assim que o Congresso Nacional concluir a análise do projeto de lei geral da Copa, teremos finalizado todos os ajustes da legislação necessários ao crescimento dos compromissos firmados com a FIFA. Segundo ela, a presidenta, todos os estádios estão em obras, apoiados por financiamento de 3 bilhões e 400 milhões do governo federal, por meio do BNDES, e os estados sede estimam que 8 deles estarão prontos ao final deste ano e os demais em 2013. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, criticou ontem, quinta-feira, a edição de medidas provisórias por parte do governo federal durante discurso na primeira sessão conjunta de 2012 do Congresso Nacional, que marca o recomeço oficial das atividades legislativas. Temos que avançar na reforma política. Não posso deixar de insistir no problema mais grave do nosso processo legislativo, a interferência das medidas provisórias. Com ela, nossa iniciativa legislativa e nosso próprio tempo de trabalhar ficam comprometidos, afirmou Sarney. Segundo Sarney, as MPs continuam a ser armadilhas no aprofundamento da democracia pela sua amplitude, pelo tempo exíguo para serem analisadas, sendo uma porta aberta para a baixa qualidade de nossas leis e a invasão de dispositivos oportunistas e casuísticos. Sarney é autor de um projeto de emenda à Constituição que amplia o prazo de análise das MPs no Senado e proíbe que elas legislem sobre assuntos diversos. Pelo projeto, relatado pelo senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, seria criada uma comissão para avaliar se cada MP seria admitida ou transformada em projeto de lei com tramitação comum. A proposta foi aprovada em maio no CCJ do Senado, mas ainda não foi levada a plenário. No ano passado, a presidente Dilma reenviou 36 medidas provisórias ao Congresso, como mostrou a reportagem do G1. Foi uma quantidade menor que durante o primeiro ano do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2003, ele enviou 58 MPs assinadas. Celulares com prefixo 11 terão 9 números a partir de julho. O dígito 9 antecederá a atual sequência nas contas. A Agência Nacional de Telecomunicações anunciou nesta sexta-feira que os telefones móveis ou aparelhos celulares registrados sob o prefixo 11, que abrange a cidade de São Paulo e a região metropolitana, ganharão um número a mais a partir de 29 de julho, um domingo. A medida visa ampliar os recursos da numeração na área, que já dá sinais de saturação. De acordo com a Anatel, o número 9 será acrescentado no início de todos os atuais números de celulares da área 11. As ligações efetuadas para o número com 8 dígitos valerão após 29 de julho por 90 dias. Durante esse período, antes de se completar a chamada, os usuários ouvirão mensagens com orientação sobre a nova regra de descagem. O custo estimado da mudança é de 300 milhões de reais bancado pelas operadoras. O limite de 37 milhões de linhas possíveis, com os atuais 8 dígitos, deve ser ultrapassado em 1 ano e meio, se o ritmo de expansão for mantido, segundo a Anatel.
Segundo a agência, o crescimento líquido, linhas ativadas menos as desativadas, é de 342 mil por mês. São 32 milhões de linhas as que têm prefixo 11. Para João Rezende, presidente da Anatel, ao adicionar um dígito, haverá mais tranquilidade para empresas, consumidores e para o órgão regulador. A Anatel chegou a considerar uma alternativa à adição do número extra aos já existentes. A opção seria a criação de um novo código para a cidade, além do prefixo 11, mas a proposta não prosperou. A implementação da chamada Área 10 obrigaria os paulistanos a efetuar chamadas interurbanas dentro do mesmo município. A novidade no Brasil já faz parte da rotina em outros países, como os Estados Unidos, onde todos os números de telefone móvel fixo possuem 9 dígitos. A regra aplicada em breve nas 64 cidades da Grande São Paulo deverá ganhar outros estados em breve. Isso porque, de acordo com a Anatel, já existe no país cerca de 242 milhões e 200 mil celulares habilitados para uma população de pouco mais de 190 milhões de habitantes, segundo o censo do IBGE de 2010. Somente em 2011, informa a agência, o número de novas habilitações chegou a 39 milhões e 300 mil telefones, batendo um novo recorde para o período. Também colaboração da Gazeta do Vale. O informativo Extremo Web TV tá ótimo, né? Volta já. Fica por aí. Que bom que você está aí.